para uma obra gigantesca que Deus está lhe apresentando, é um homem que foi chamado por Deus. Pois não adianta ser preparado e não ser chamado. Moisés foi preparado e chamado por Deus. Com 80 anos de idade, o próprio Moisés, ele narra no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando ele está em uma terra chamada Midian. E Midian no original quer dizer terra da contenda ou terra da aflição. Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, por detrás do deserto, e o próprio Deus aparece para ele em uma sarça, no meio da sarça, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Diga forte comigo: é terra. O Senhor está chamando e revelando para Moisés um projeto gigantesco por nome de libertação. A libertação do povo após serem subjugados pelos egípcios por mais de 400 anos, agora está eminente sobre as mãos de Moisés. O Senhor está entregando para ele a autoridade, não somente um chamado de libertação, mas a Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. Moisés não é somente libertador, Moisés não é somente profeta. Moisés, ele apresenta-se como um porta-voz do próprio céu. A voz de Deus, ela ecoa sobre a terra, reverberada pela voz de Moisés. Moisés representa a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, ela é escrita pelos dedos de Moisés. Até nos dias em que Jesus caminhava pela terra, o que regia a nação de Israel são os escritos canônicos de Moisés. Os 187 capítulos iniciais da Bíblia são 5 livros divididos que narram os mistérios, o crescimento, as promessas e a história de Israel. Suas leis civis, morais e religiosas estão dentro destas escritas. No livro do Gênesis nós vamos ver as origens e a criação. No livro do Êxodo nós vamos ver a saída, a libertação do povo. No livro de Levíticos, Moisés descreve as leis e os cerimoniais. No livro de Números, Moisés escreve a contagem e o censo de Israel. E no livro de Deuteronômio nós vamos ver a repetição da lei dita nas províncias de Moabe, já próximo a conquistarem a própria Canaã. Moisés não é somente aquele que escreve toda a regimentação interna de Israel, ele também escreve a vontade de Deus, o decálogo, que são os 10 mandamentos primordiais. Quem escreveu foi Moisés. Moisés escreveu a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. O que rege esta nação é Moisés. Então estamos falando não somente de um homem inteligente, não estamos falando somente de um profeta, não estamos somente de um líder, não estamos falando somente de uma referência, estamos falando de alguém que tomou posse naquilo que chama-se conceito de entendimento sobre a ação de Deus na vida de um homem. Como não falar de Moisés e dividir da sua vida os milagres extraordinários que Deus operou ao longo da sua trajetória. Não é somente vivenciador de milagres, ele é aquele que fala com Deus face a face. Porque com uns o Senhor fala por enigmas, para outros o Senhor se revela por sonhos. Mas para Moisés o Senhor fala com ele face a face. Quem olha para ele treme quando vê a grandeza de Deus se revelar na sua face. Quem olha para ele treme quando sabe que em seus ouvidos ouve-se a voz do próprio Deus. Quem olha o caminhar deste homem percebe que a nuvem da glória de Deus lhe acompanha no monte, lhe acompanha no deserto, lhe acompanha na tenda da congregação. Não estamos falando de qualquer pessoa. Tudo que Moisés está vivendo no deserto é dado pela vontade soberana de Deus. Bezalel está nessa sombra. Tudo que Bezalel conhece de Deus, ele aprendeu por Moisés. Tudo o que os filhos de Israel estão sabendo da vontade de Deus, aprenderam sobre a voz de Moisés. Aleluia. Moisés é aquele
que está construindo o império de Israel. Olha para cá. Eu estou fazendo essa síntese para você entender o que está nas mãos de Moisés. Reconstrução. Reconstruir um povo quebrado psicologicamente, espiritualmente, na sua forma civil. São escravos. Receberam uma terra por nome de Gósen, de Faraó. Quando receberam uma ajuda para fugirem da fome, mas Gósen se tornou terra de aflição. Se tornaram escravos, apanharam, sofreram, perderam sua perspectiva, perderam seus projetos e sonhos. Os egípcios arrancaram o conhecimento. Estamos falando de analfabetos, despreparados, costas calejadas, marcadas pelos açoites. As gerações se passam, mas o sofrimento é o mesmo. E os senhores e senhoras aqui nesta noite entendem o que eu estou falando. O único projeto desta nação chama-se sobrevivência. Eles cresceram na sobrevivência, e Deus os tira da metrópole. Deus os tira de perto dos ribeiros e palácios, palacetes, riquezas, e os leva para o deserto. E durante 40 anos, o que se passa na mente desta nação é sobrevivência. Sobreviver ao deserto, sobreviver às impossibilidades e improbabilidades que o deserto apresenta. Ninguém sobrevive no deserto por muito tempo. Mas esta nação está sobrevivendo, está caminhando, está andando. E no deserto, que era para ser lugar para sobreviver